Olá! Na aula de hoje trabalharemos a introdução à internet. Mas por que conhecer a internet? Quando desenvolvemos um site ou quando criamos um sistema que trabalha no ambiente da internet, é fundamental entendermos basicamente como ela funciona, como que os dados trafegam nesta rede, algumas particularidades a respeito dos domínios, entre outras informações. Esta aula é fundamental para que todos os detalhes a respeito de internet sejam sanados, principalmente na questão de conectividade. Na área de internet, os profissionais se dividem em várias categorias e várias classificações. É claro que o objetivo dessa aula não é mostrar todas as categorias e de que forma que esses profissionais se enquadram no mercado. Porém, 3 situações são muito comuns de serem observadas. Primeiro termo, o web designer. O web designer é aquele desenvolvedor, digamos assim, que cria layouts, que desenvolve a identidade visual do site ou do sistema que ele está desenvolvendo. Esta é uma definição superficial. É claro que existem outras atribuições referentes a esse cargo, a este conceito de profissional da área. Então, web designer, o primeiro. Uma outra situação encontrada no mercado é o web developer. O web developer, na verdade, ele é um desenvolvedor da questão de aplicativos ou de soluções para a implementação na web. Por exemplo, enquanto o web designer tem uma conotação mais visual e faz a cara do site, o web developer nos traz a situação mais do saneamento básico, ou seja, da parte de baixo do site. Como que é utilizado, que programas são utilizados, que estrutura lógica é utilizada para realizar, vamos supor, o ingresso no site por meio de um usuário. Então, é o desenvolvedor web que cria esse tipo de situação. E, finalmente, nós encontramos o webmaster. O que o webmaster faz, na verdade, nessa situação? Ele cria recursos onde ele pode colocar um site no ar, ele pode verificar qualquer situações a respeito da manutenção e operabilidade desse site. Então, enquanto o desenvolvedor desenvolve, o designer cria a estrutura do site, o webmaster faz o quê? Ele põe para funcionar toda essa estrutura. É óbvio que, normalmente, o desenvolvedor web, ele acaba fazendo o papel de webmaster também. Então, esses itens, esses conceitos acabam se misturando. É difícil nós separarmos essa situação sem entendermos que o desenvolvedor web tenha conhecimento e tem condições de fazer o que o webmaster faz. Por que criar um site? Essa é a grande pergunta. Se nós sabemos o que é a internet, nós sabemos os principais cargos que existem dentro dela, aí vem a grande pergunta: por que eu preciso criar um site? Quando eu crio um site, eu preciso entender que eu estou passando a identidade de uma empresa para todo o mundo. É muito mais fácil uma pessoa, no seu lar ou no seu trabalho, acessar determinadas informações a respeito de empresas. Imagine a pessoa ter que pegar e ir até outra cidade para conseguir ver um produto, para conseguir comprar um produto, para conseguir entender qual a missão, qual a visão de uma empresa. Então, através da internet, através de um site, também conhecido como sítio local ou website, nós conseguimos passar toda a parte da empresa. O que é importante estar atento no momento da criação? Entender bem que um site ele tem que passar exatamente a essência da empresa. Não adianta nada fazer um site estático, apático, onde o usuário não tenha vontade de acessar mais informações e assim por diante. Não adianta criar um site com uma conotação de portal, ou seja, um site enorme, onde ninguém encontre nada lá dentro. Tem tudo, mas não tem nada. Lembre-se, sempre um bom site precisa disponibilizar o conteúdo em 2 cliques. Se uma pessoa quer entrar em contato com o teu cliente, ele tem que conseguir no máximo em 2 cliques. Contato, tem uma área de contato. Quer saber o endereço? Quem somos? Onde estamos? Então, essas situações são muito importantes. Portanto, é importante elencar quais os principais itens que aquela empresa quer ou que aquela pessoa quer criando um site. E aí fazer um mapa de forma que todo o site possa ser acessado, as principais informações acessadas a partir de 2 cliques. Quando que isso é um grande desafio? Quando a pessoa quis procurar qual o endereço da empresa. Ele foi lá e achou o endereço da empresa em 2 cliques. Aí ele quer procurar os produtos da empresa, só que ele não sabe como voltar até os produtos. Toda essa ligação é fundamental. Não adianta criar um site que, para que tudo funcione, tem que ir na página inicial. Todo o site tem que levar a todas as principais partes.
Esse é o grande desafio de quem desenvolve um site para a internet, um site para todo esse ambiente público que que interliga o mundo inteiro. Na verdade, chega uma outra pergunta agora. O que vem a ser a internet? A internet é uma grande rede de computadores interligada por todo o mundo. Ela utiliza sistemas de conexão baseados em protocolos TCP/IP, ou seja, usa o protocolo de transporte TCP e usa o protocolo de endereçamento IP. E é uma rede pública, ou seja, todo mundo pode acessar, todo mundo pode colocar informações a seu respeito nesse ambiente. E para isso existem várias ferramentas e várias soluções. Entre as ferramentas que a internet disponibiliza, nós podemos observar o blog ou weblog. Nesse ambiente, o proprietário do blog, pode criar posts e os posts são comentados por outros usuários da internet. Podemos citar também fóruns de discussão, wikis, onde você pode colocar um artigo e esse artigo ser comentado, comunicação por e-mails, grupos de discussão, entre outros recursos. Quando criamos qualquer implementação ou qualquer aplicação para a web, o que acontece? Nós temos que entender todos os outros recursos que estão relacionados à minha aplicação, ao meu site, ao meu endereço. E isso, quando nós passamos a um cliente, ele também tem que ter a noção de que a internet não fica lotada apenas na sua região de atuação. Ou seja, todas as informações poderão ser vistas em outros países, em outras cidades, em outras localidades. Portanto, as informações não podem ser tendenciosas, elas não podem ser preconceituosas. É a identidade da empresa e ela pode ser vista em qualquer lugar do mundo. Mas, Ricardo, eu fiz o site todo em português. Quem é que vai querer acessar isso na Alemanha? Hoje em dia, várias são as ferramentas na internet que possibilitam a tradução de sites. Se você quiser acessar um site que está inteirinho em alemão, você pode usar, por exemplo, a ferramenta de idiomas do Google e traduzir esse site na íntegra. É claro, a concordância verbal, a concordância nominal não fica perfeita, porém, você consegue ter noção do que aquele site estava dizendo e qual que é o seu produto, enfim. Então, esses são os principais itens que a gente precisa entender da internet. Que ela é pública, porém ela não é um ambiente terra sem lei, não é isso. Ela é pública. Todas as pessoas têm acesso a ela, mediante pagamento, mediante internet livre, enfim. Então, quando criamos um site, precisamos estar atentos a este detalhe. É claro que é importante conhecermos também algumas coisas a respeito de redes e conexão. Não podemos separar a questão de internet da rede local. Por exemplo, aqui nós temos uma rede local, ou LAN. Vários nós segmentam essa rede e estão interligados a um concentrador. O que é fundamental saber é que a internet acaba sendo uma grande rede também, que interliga outras redes. A peça fundamental que interliga redes é o gateway, que é o nosso servidor de comunicação. Um gateway, ele é um servidor especializado em interligar redes heterogêneas ou até mesmo homogêneas. Qual o principal objetivo dele? Interligar redes. Se eu tenho uma rede local, eu posso interligá-la com a internet e vice-versa. Então não podemos esquecer de que quando é citado o gateway ou o servidor de comunicação, estamos falando de uma ponte entre a nossa rede local, por exemplo, e a internet. Ou até mesmo entre a nossa rede local e outra rede local. Nesse caso, com duas redes, teremos dois servidores gateways ou dois servidores de comunicação. Agora que observamos que a relação de redes está intimamente ligada com a internet, uma vez que a internet é a união de diversas redes, nós precisamos entender na internet como funciona isso. Então precisamos entender sobre a estrutura de web. Por que eu falo estrutura de web? Porque web é a mesma coisa que internet. Web, em inglês, significa teia. Então, se eu entendo que a teia de uma aranha, a aranha pode usar qualquer caminho, qualquer rota para chegar a qualquer ponto da teia. Este é o conceito da internet. Você tem uma malha de comunicações, várias interconexões e a tua mensagem ela pode fazer qualquer rota. Ela pode fazer vários caminhos, por mais que seja o mais longo, para chegar em determinado local. E quando aquele site, por exemplo, te dá o retorno, te dá uma devolutiva, ele necessariamente não volta pelo mesmo caminho. Ele pode voltar por outra rota, por outro caminho. Vamos entender como funciona esse tráfego analisando a imagem. Nessa relação podemos observar o seguinte: nós temos um cliente e nós temos um servidor. Aí já chegamos naquela relação cliente
servidor. Ou seja, imagine que este servidor, seja o servidor do Google. E aqui o cliente, um usuário na sua casa. Quando ele tenta buscar informações no Google, então ele sai pelo seu servidor de comunicação e faz uma rota. Então ele vai passando por alguns outros computadores e recursos na internet, pega a informação naquele servidor e esse servidor pode retornar a informação pela rota que achar melhor. Com isso, nós temos o conceito de tráfego. Então, nós temos o tráfego de upload, ou seja, o que é enviado para o servidor, e de download, o que vem do servidor para o usuário. Sempre numa relação cliente-servidor. Então, sempre tem um servidor que hospeda o site, que provê alguma informação que o usuário quer receber. Por isso que a gente tem sempre essa relação, inclusive em redes, de cliente e servidor. Então, observe que você tem várias rotas, vários caminhos que você pode fazer, já contextualizando o termo web. Isso é muito importante. Tá, Ricardo, mas como é que funciona efetivamente essa questão de comunicação na web? Vamos dar uma olhada na imagem novamente. Eu vou limpar o conteúdo e vou observar da seguinte forma. Imagine que TCP/IP é o recurso, é o conjunto de protocolos utilizado em redes de longo alcance, no caso a internet. Os protocolos TCP referem-se ao transporte e IP referem-se ao roteamento. Vamos identificá-los aqui na imagem. Vamos lá. Por exemplo, este servidor, como está na internet, ele tem o endereço IP. Este cliente também tem o endereço IP. E todos os outros pontos por onde a mensagem vai passear, por exemplo, possuem endereços IP identificando cada uma delas. O que isso significa? Que o IP vai dar a rota da nossa mensagem. É como se fosse o CEP. Então, por exemplo, cada lugar que a gente passe, em cada rua que a gente possa passar no trânsito, cada rua dessas, cada caminho desses possui o seu CEP. O nosso local de origem possui um CEP, o nosso local de destino possui um CEP. E não necessariamente eu tenha que voltar pelo mesmo caminho, pela mesma rota. Posso fazer um caminho alternativo, pingando ou passando de CEP por CEP, passando de IP por IP. Tá, mas e aonde que entra o TCP? O TCP é um protocolo de transporte, assim como o UDP, com uma pequena diferença. O TCP ele é um pouco mais lento, porém ele garante a entrega dos dados. Já o UDP é um protocolo mais rápido, porém não garante a entrega desses dados. Imagine o seguinte, você vai ao correio e você quer mandar uma informação, ou uma carta, ou um pacote, ou qualquer coisa. Normalmente o que o correio faz? Ele pega esse conteúdo que você quer enviar e coloca dentro do envelope, coloca dentro de uma caixa. Então ele empacota essa tua informação para ser enviada então. Portanto, o TCP, o protocolo de transporte, basicamente tem este recurso, este efeito. Ele vai pegar as suas informações, vai empacotá-las e vai cuidar de toda a parte do transporte, do envio até o destino, e daí quando o destino remeter a resposta, ele também tem esses processos envolvendo protocolos de transporte como o TCP. Outras estruturas que encontramos na internet são os roteadores e os backbones. Roteadores, eles são hardwares especializados no roteamento. Tá, isso parece meio óbvio, né, Ricardo? Com certeza. Então, o que ele faz? Quando eu quero chegar até determinado servidor, ele, utilizando algoritmos de roteamento, ele traça a melhor rota até o seu destino. Então, ele vai rotear a tua informação. É normal, quando nós temos uma conexão em casa, por exemplo, a DSL, que nós utilizemos um modem roteador ADSL. Ele é roteador justamente por isso. Ele consegue endereçar os pacotes ele já é especializado de tal forma que ele tem autonomia para rotear os pacotes para dentro da internet, para outro roteador e assim por diante. E que vem a ser os backbones? O backbone vem do termo espinha dorsal. Tá, mas o que vem a espinha dorsal? Todos os países possuem alguns backbones. Então, sai da tua casa a conexão, por exemplo, passa pelo teu provedor de acesso à internet e ele se liga ao backbone. E esse backbone se interliga a outros backbones em outros países, estabelecendo então as conexões. Então, o backbone e os roteadores são peças fundamentais na parte de conexões da internet.
É claro que na internet existem outros serviços. Os serviços normalmente estão atrelados a protocolos. Não esquecendo que os protocolos são conjuntos de regras que nós adotamos para determinadas situações, para determinados serviços. Alguns são imprescindíveis de nós conhecermos. O primeiro deles, o HTTP. O HTTP é um protocolo de hipertexto, ou seja, é através dele que nós temos a possibilidade de clicar em várias áreas no site. Quando observamos após o HTTP a letra S, no caso observando HTTP S:// antes de um endereço, antes de uma URL, o que nós observamos? Que este site implementa algum tipo de segurança na sua conexão. Portanto, o HTTP é um protocolo fundamental. Atualmente, não é mais necessário digitar HTTP://. Automaticamente o browser já traz esse protocolo para nós. Porém, saber para que ele serve é fundamental. Alguns sites, ao invés de começar com HTTP, começam com FTP://. Mas o que vem a ser esse FTP, Ricardo? FTP é um protocolo para transferência de arquivos. Então, quando você acessa um site utilizando este protocolo, ou seja, FTP:// e o endereço deste site, o que você observa? Uma estrutura de pastas e arquivos. Exatamente. Quando desenvolvemos um site, nós criamos uma estrutura de pastas e arquivos. Essa estrutura, é realizado o upload dessa estrutura para um servidor web ou um servidor www e caso seja necessário acessar essa estrutura de pastas, podemos fazer isso via ou por intermédio da estrutura FTP. Existem vários programas gratuitos, inclusive, que estabelecem essa conexão com os servidores web por meio de FTP. Então, lembre-se, FTP tem a ver com transferência de arquivos. Fatalmente, desenvolvendo uma página na internet, um site, enfim, será necessário o uso de um FTP para atualizar informações no site e até mesmo para acessar determinadas informações lá, a fim de alterar, entre outras situações. É a ferramenta imprescindível para um web designer, para um web developer, para um webmaster. Outros protocolos também são importantes na internet, que é o caso do POP e do SMTP. Esses protocolos estão diretamente relacionados ao serviço de e-mail. POP no sentido de recebimento de e-mails e SMTP no sentido de envio de e-mails. É muito importante para uma pessoa que quer configurar a parte de e-mails em um gerenciador de e-mails, conhecer os endereços correspondentes ao POP e ao SMTP. Então, esses conjuntos de protocolos, esses 4 protocolos que falamos agora, o HTTP, o FTP, o POP e o SMTP, fazem parte da vida de um desenvolvedor web, porque é através deles que a gente vai ter acesso aos servidores e assim por diante. Mas como assim acesso aos servidores? Observe, vamos supor que esse seja o seu servidor. Nesse servidor é instalado um software, ou o IIS ou o Apache. Esses 2 softwares, eles fazem a hospedagem de sites, ou seja, o IIS da Microsoft e o Apache é um software gratuito. É através deles que nós conseguimos colocar um site ali dentro para ser acessado por outras pessoas. Então é sempre importante saber se o provedor de hospedagem te disponibiliza um servidor IIS ou Apache ou os 2. Principalmente quando você usa linguagens de programação como ASP e PHP. ASP da Microsoft compatível com o IIS e o PHP compatível com o Apache. É claro que, além disso, este site, além de ter esse software, ele tem um endereço IP atrelado a esse servidor. Vamos dar uma olhada. Então, eu tenho, nesse servidor, o endereço IP. Graças a recursos de um determinado serviço denominado DNS, nós vamos traduzir esse endereço IP numérico para um endereço composto por letras, por números, enfim, por um domínio. Aí que vem o termo URL, Uniform Resource Locator. Mas o que vem a ser a URL? A URL é o endereço exato de cada área do teu site. Como assim, Ricardo? Imagine um exemplo. HTTP://. Este é o protocolo de hipertexto. Em seguida, observamos www. Ou seja, é o serviço que nós estamos utilizando. Aí, em seguida, vem o nome do domínio. Por exemplo, vários As. Depois, .com, que é o tipo dele. Então,
o domínio, .com, o tipo comercial, e .br, o lugar onde foi registrado esse domínio. Barra, aí começa, ó, barra, ele mostra então uma pasta denominada imagens, um diretório denominado imagens, e barra novamente um arquivo, logo.jpg. Analisando a extensão JPG e analisando o termo imagens, observamos que estamos neste site, no servidor, acessando a pasta imagens e abrindo a imagem logo. Isto é fundamental. Saber que tem um software por trás de um servidor www, de um servidor web, e que ele, dentro, possui uma estrutura de pastas e arquivos, que é demonstrada no navegador. Por meio do quê? Do endereço, do domínio, www.dominio.com.br, barra em que pasta, subpasta e qual arquivo está sendo acessado. Por isso que quando acessamos um site por FTP, ao invés de observar aquela página bonita, bem informada, nós observamos pastas e arquivos. Esta é a estrutura fundamental de funcionamento. Saber a relação de cliente-servidor, saber que no servidor nós temos softwares especiais ou especializados em proporcionar a armazenagem do site e também a veiculação dele. É claro, existem outros detalhes a respeito de registros de site e de técnicas para a criação de sites que não fazem parte do escopo desta aula. Próximo passo é entendermos a conceituação de software livre. Quando falamos de internet, não podemos deixar de citar a questão de software livre. Por quê? Porque existe um software do tipo livre específico que é muito importante, que é o Linux. O que vem a ser o Linux? O Linux é um software de licença gratuita que chega a atrelar todos os detalhes do software livre. Como assim do software livre, Ricardo? O software livre é aquele software que você tem a liberdade de divulgação desde que você cite a fonte, por exemplo. Então ele é um freeware, ele é um software gratuito e normalmente com o código aberto, ou open source. Este é o grande segredo do Linux. Ele é um software muito difundido na internet, principalmente na área dos desenvolvedores. Ele é muito bem quisto pela parte dos técnicos, isso é uma coisa evidente. Ele surge com um histórico onde tinha uma concorrência forte da Microsoft, seu principal concorrente, e o seu fundador, enfim, os seus fundadores, criaram uma estrutura de tal forma que ela seria disseminada em toda a internet. E com a união de vários programadores em todo o mundo, foram criadas diversas distribuições. Portanto, nós não temos uma versão do Linux. Nós temos, na verdade, uma série de distribuições. São vertentes de pensadores, podemos analisar dessa forma. Enquanto a Microsoft faz parte de um software, de uma arquitetura licenciada, proprietária, ou seja, você tem que pagar a licença de uso, é bem delimitada. Eu não falei limitada, falei delimitada, ou seja, toda a parte das versões, elas têm toda uma política comercial e assim por diante. O Linux não. O Linux ele segue vertentes, tem empresas bem estruturadas, obviamente, mas ela segue vertentes dos seus desenvolvedores. São várias as distribuições. Nós temos Red Hat, nós temos Mandriva, nós temos a fusão de várias distribuições, como é o caso do Mandriva, que tirou a distribuição Mandrake, junto com o Conectiva, entre outras situações. O objetivo não é dizer que o Linux é melhor ou que o Linux é pior que a Microsoft, que o Windows. O grande segredo agora é entender que o Linux e o Windows da Microsoft são fundamentais para a difusão de todos os conhecimentos de informática. Então não adianta o usuário ficar limitado ao Linux ou limitado ao Windows. É importante aprender e trabalhar em todas as plataformas. Quando nós desenvolvemos alguma coisa, nós temos que entender as realidades do usuário. Às vezes aquele usuário ele vai estar utilizando Linux. E ele não vai observar o Internet Explorer como navegador. Ele vai usar, por exemplo, o Mozilla Firefox. Será que os meus recursos do meu site, do meu desenvolvimento, vão funcionar da mesma forma no Mozilla Firefox e no Internet Explorer? Isto é muito importante. Neste caso, é bom sempre testar o nosso site, nossa produção, tanto com o Mozilla Firefox, tanto com o Internet Explorer, ou com outros navegadores que possam surgir no mercado. É claro que é importante conhecermos também os tipos de conexão. É fundamental entendermos de que forma que nós vamos acessar a internet. Por exemplo, uma empresa pode possuir uma conexão ADSL e compartilhar, distribuir essa conexão para os outros computadores. Existem outras conexões, como uma conexão dedicada e assim por diante. Porém,
Agora, o mais importante é entendermos a conexão de última milha. O que vem a ser uma conexão de última milha? Uma conexão de última milha é aquela que o usuário faz da sua casa à internet. Ela pode ser de várias formas. Ela pode ser por TV a cabo, ela pode ser ADSL, que utiliza linha telefônica, pode ser dial-up, que utiliza linha telefônica também. É muito importante conhecer esses tipos de conexão, porque isso vai nos mostrar o retrato do nosso cliente, do nosso usuário. Será que eles possuem uma conexão de banda larga? Será que a conexão que eles utilizam é uma conexão mais lenta? Então, não adianta fazer um site cheio de recursos e para um público que tem uma conexão, em média, lenta. Porque o site não vai abrir, vai ficar lento e não vai ser legal. Então, como funciona essa conexão de última milha? Vamos dar uma olhada na imagem. Observem. Nós temos, por exemplo, o usuário e a internet, que é a grande rede. Imaginem que ele tem que acessar um site que está localizado aqui, nesta posição. Como é que eu faço a ligação entre o usuário e a internet? É necessário, então, um provedor de acesso. Aqui conhecido como ISP, Internet Service Provider. Então, esse é o nosso famoso provedor. Esta conexão que nós temos até o provedor é denominada conexão de última milha. E ela pode ser, então, dial-up, ela pode ser ADSL, ela tem outras formas também, como TV a cabo, por exemplo. Então é aquele pedacinho que é fundamental, é o que liga a tua casa ao provedor. Ricardo, eu tenho um acesso na minha casa que não necessita de um provedor. Necessita sim, está transparente para você, mas ele vai até a empresa que provê para você esse acesso e essa empresa então se interliga à internet e te dá todo o acesso. Essa empresa, ela tem o registro de tudo que você acessou, quanto tempo você acessou. Isso é, obviamente, sigiloso, mas ela tem esse controle, porque ela propicia o teu acesso, então. E numa empresa, como que funciona isso? Na minha casa, eu sei que eu tenho conexão de última milha, a internet é livre, eu tenho que responder pelos meus atos, uma vez que os computadores na internet são identificados por endereços IP, então eu tenho como rotear, eu tenho como verificar da onde veio aquela conexão, a partir de qual computador que veio. Mas e dentro de uma rede, Ricardo, uma rede de computadores? Na minha casa sou eu, mas em uma rede, como funciona a parte de segurança? A parte de segurança, ela está diretamente relacionada com dois termos, o firewall e o proxy. É importante entendermos como funciona o firewall e como funciona o proxy. Eles operam na rede, na divisão entre a minha rede local e a internet. Vamos dar uma olhada na imagem? Neste exemplo, nós temos uma rede local. Esta rede local, ela está interligada à internet por meio desta conexão. Pode ser ADSL, pode ser vários tipos. Aqui estão todos os sites e outros usuários na internet. A internet é um ambiente público. Aqui, então, finalmente encontramos o firewall. O firewall é uma barreira de proteção que protege a nossa rede de ataques provenientes da internet. Atenção, a partir da versão do Windows XP, ele já vem nativo com um firewall, software. Porém, o firewall também pode ser do tipo hardware, é o que equipa normalmente as maiores empresas. Então, o firewall é um sistema de segurança que separa a tua rede da internet. Funciona como se fosse uma aduana. Ele filtra todos os pacotes provenientes da internet e um pouquinho do que sai da tua rede também. É claro que ele está mais voltado para as coisas que vêm do ambiente público, protegendo assim a tua rede de possíveis ataques. Então o firewall, peça fundamental na segurança de empresas. Poxa, Ricardo, eu tentei acessar o meu site que eu desenvolvi de dentro de uma empresa, só que meu site não abre de jeito nenhum. Fui na minha casa, funcionou, meu cliente reclamou, e eu não consigo entender. Normalmente, ou provavelmente, a empresa dele está com o firewall ativado, bloqueando algum recurso do teu site. Então, é importante, quando desenvolvemos um site ou alguma coisa, analisar se a empresa dá a liberdade para todos os recursos que estamos utilizando nesse projeto. Um outro passo a ser analisado é o proxy. Vamos dar uma olhada na imagem. Novamente observamos, então, uma rede local, observamos a internet e observamos a conexão até ela. Observem que aqui a gente tem uma parede representando o proxy, junto com um servidor. As combinações que nós podemos fazer são várias. Eu posso ter o firewall junto com o proxy no mesmo servidor, no mesmo computador. Lembrando de momentos anteriores à aula, eu comentei que o servidor de comunicação era denominado gateway.
Nesse servidor eu posso inserir o proxy e o firewall também. Como posso ter esses equipamentos separados? Isso depende da arquitetura e da política que eu tenho na minha empresa. Qual é a função então do proxy? Enquanto o firewall barrava tudo que vinha proveniente da internet, o proxy protege a internet da tua rede. Como assim, Ricardo? Todas as máquinas pedem conexão ao proxy. Então, observe aqui. Se este computador deseja acessar este site que está na internet, que eu vou representar com 1. Imaginem só, ele deve sair pela sua rede e chegar até o servidor proxy. Quando ele chega no proxy, ele pergunta: proxy, eu posso acessar esse site? É claro, algumas empresas, devido à sua política, ou à sua diretiva de normas, enfim, ela não autoriza que o usuário acesse e-mails, acesse determinadas páginas, acesse somente determinados sites que são condizentes à atividade daquela pessoa. É aí que entra o proxy. O proxy barra os acessos indevidos da tua rede. Nesse momento, voltando para a imagem, o proxy devolve uma mensagem para o nó, para a estação, dizendo: olha, este acesso não é permitido. Essa página não pode ser acessada pelo teu computador, pelo teu usuário. Sim, é o proxy que vai filtrar isso. É o proxy que vai dizer: este usuário pode isso, aquele usuário pode aquilo. Nós podemos filtrar pelo computador também, apesar de não ser muito indicado. Então, aquele computador pode acessar qualquer site. Aí nós precisaremos de uma segurança física, né? De colocar trancado dentro de uma sala. Por isso que o legal é ter uma senha. Então, com a senha, ele pode ser autenticado no proxy e acessar o site que quiser. Por isso que precisamos ter um cuidado total com a nossa senha. Porque o proxy realiza o registro, realiza o log de tudo que foi acessado. Ou seja, se, por exemplo, você acessou alguma coisa com a senha de outra pessoa, para o proxy, aquela pessoa acessou aquele site durante tanto tempo. Portanto, o proxy faz essa segurança, ele faz o registro do que foi acessado e ele faz mais uma situação chamada cache ou cachê. Ele faz pequenas cópias de trechos de sites da internet. Assim, a próxima vez que for acessado, o site acaba sendo acessado de forma mais rápida. Observe na imagem. Vou limpá-la, vou colocar um site na internet aqui e vamos supor que este nó vá acessar a internet. Então ele digita o endereço www. alguma coisa, que é o endereço daquele site, vem até o proxy, vamos supor que autorize a sua saída, ele vem até a internet, acessa o conteúdo daquele site e o site retorna o conteúdo. Chegando no proxy, ele, dependendo do site, ele deixa um pedacinho do site aqui. Retoma, passa as informações. Vamos supor que este nó queira acessar o mesmo site. Ele vai acabar fazendo o acesso de forma mais rápida, porque ao invés de ir até a internet e buscar todas as informações, ele já captura esse fragmento aqui e já carrega nesse computador. Com isso, ele não vai até a internet buscar todas as partes desse site, fazendo com que o site seja carregado de forma mais rápida. Vamos supor, um download seja efetuado de forma mais rápida. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, da forma com que um proxy seja configurado, ele não consegue visualizar as últimas atualizações de um site. Então, por exemplo, o usuário fica preso no seu cache de proxy e não acessa as suas últimas alterações no teu site. Por isso, precisamos estar sempre atento à questão de atualização. Vamos supor, você tem um cliente dentro de uma rede e você diz: já alterei o teu site. E ele tenta acessar e diz: não, está com a versão antiga ainda. E aí ele vai te dizer: pressione Ctrl mais F5, que é para forçar a atualização. E aí ele vai: realmente, agora funcionou. Mas por que não atualizava antes? Porque ele estava cacheado, ele estava em cache no proxy. Então, são várias situações que podem interferir diretamente no desenvolvimento de sites, tanto na questão do firewall como na questão do proxy. Nesta aula, aprendemos conceitos importantes a respeito de internet e do seu funcionamento. Esses conceitos precisam ser levados em conta na criação de um site. Quando criamos sites, precisamos estar atentos às questões de segurança. O melhor local para buscarmos informações é o CGI, é o Comitê Gestor de Internet do Brasil. Um braço do CGI é o CERT. Ao acessar o endereço cert.br, nós teremos acesso a uma cartilha de segurança. Essa cartilha de segurança orienta quanto a cuidados com a senha, cuidados ao navegar na internet. Então, quando desenvolvemos um site, é importante fazer esse trabalho também com o nosso usuário. Passar orientações sobre trocas de senhas, sobre como fazer uma navegação segura. Então, isso
Todas essas informações de forma clara e objetiva encontramos nessa cartilha de segurança. Bons estudos!